Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para falar a respeito da Palavra de Deus. Dessa vez não estamos fazendo ao vivo, via live, mas gostaria de compartilhar com vocês, de falar um pouquinho a respeito da Palavra de Deus mais uma vez. E espero que vocês possam assistir o vídeo, compartilhar o vídeo, mandar para quantas pessoas vocês acharem necessário, para que também aprendam e também entendam e pratiquem a palavra de Deus, tá bom? Meus queridos irmãos, antes de tudo, como sempre, nós vamos orar. Eu quero pedir a você que você possa orar pela igreja, pelos nossos irmãos, que você possa orar por todos aqueles que estão carentes da nossa oração. Vamos orar pelos enfermos, como sempre apresentando todos os nossos irmãos com essas necessidades, tá bom? Então, ajunte alguém aí na sua casa, na sua família, onde você estiver, para que a gente possa estar orando juntos em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo. Quero te bendizer, Pai, porque o Senhor é Deus e tem nos guardado, tem nos dado da tua salvação. A nossa salvação é Cristo, o único e verdadeiro Filho de Deus. Com Ele nós somos co-herdeiros, com Ele nós somos adotados, Senhor, para a tua família. Deus, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar todos aqueles que ouvirão, assistirão essa mensagem. Abençoe este teu filho, essa tua filha, que tem, meu Deus, buscado se aperfeiçoar na tua palavra, tem buscado entender a tua palavra. Pai, abençoa a nossa nação, abençoa, meu Deus, o nosso governo. Meu Senhor, eu peço por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão buscando milagre, socorro. Meu Pai, eu peço ao Senhor que todos nós, meu Pai, estejamos dispostos a fazer a tua vontade, possamos ser um canal de bênção, meu Deus, para todos aqueles que estão à nossa volta. Nos ajuda, Senhor, para que possamos fazer a tua vontade como filhos amados, Senhor. O Senhor nos tornou filhos e nós queremos agradecer por isso, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a amar cada dia mais e ser, meu Pai, verdadeiras testemunhas do Senhor aqui nessa terra. Meu Pai Santo, eu te agradeço por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero falar rapidamente, mais uma vez, de um tema bastante interessante, importante, mas que para alguns ainda existe algumas dificuldades de entender, ou até mesmo algumas pessoas fazem confusão em relação a este assunto que eu vou tratar hoje. Vocês já devem ter observado aí no título, do vídeo, qual é o assunto que nós vamos tratar. E a pergunta que nós queremos falar, então, em relação a esse assunto é: todos de fato são filhos de Deus? Todos os seres humanos são de fato filhos de Deus? Quem não é filho de Deus? Ou quem são os filhos de Deus? Nós sabemos que às vezes as pessoas elas falam diretamente dizendo: eu sou filho de Deus também, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E de fato, será que isso corresponde à verdade bíblica, à Escritura Sagrada? Então, nós queremos falar um pouquinho a respeito disso aqui em poucos minutos, para que não seja cansativo e você possa entender aqui a palavra de Deus corretamente. Então, como eu disse, existe essa crença popular de que as pessoas se acham todas filhos de Deus. Segundo essa crença, todo mundo é filho de Deus, porque Deus é um pai amoroso, e Deus é bom, e Deus não destrata ninguém, etc. e tal. Mas a gente sabe que a Bíblia, ela nos mostra, nos revela algo diferente disso. Não diferente que Deus é bom, porque Deus realmente é bom. Deus é um pai amoroso. Mas nem todos, de fato, são filhos de Deus. Por isso que nós precisamos observar, saber diferenciar que todos são
criaturas de Deus, sim, criados por Deus, mas filhos, nós vamos ver na Bíblia que não é bem assim, né? Então, todos nós possuímos uma única filiação, ou seja, todos foram criados de fato por Deus. Isso significa que, por natureza, todos os seres humanos eles têm uma origem com permissão do próprio Deus. Mas, e a filiação espiritual? E a filiação espiritual? A Bíblia diz que todos os homens, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus e por conta disso foram todos destituídos da sua presença. Ninguém nasce diretamente, por assim dizer, ao pé da letra, como filho de Deus, porque essa filiação espiritual, diretamente, ela foi perdida lá no Éden. Ela foi perdida com Adão e Eva. Então, nós não nascemos mais com filiação espiritual diretamente de Deus, né? A Bíblia diz, inclusive, que o homem caído, conforme lá em Efésios 2:3, ele é chamado de filho da ira, ou seja, o homem ele nasce basicamente como filho da ira de Deus. Mas também é importante a gente ressaltar, e alguém poderia fazer essa pergunta dizendo, então, existem órfãos espirituais? E aí que está, aí que existe uma resposta que o mundo não gosta, que o mundo detesta, que aqueles que não amam e não conhecem a Deus detestam. E a resposta é, não existe filhos órfãos espiritualmente. E por que isso, pastor? Porque ou você é filho de Deus, ou você é filho do maligno. E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque a Bíblia vai mostrar que de fato há pessoas que não amam a Deus, que não reconhecem a Cristo como seu Salvador, e essas pessoas, elas não são consideradas como filhos de Deus. Então, por exemplo, nós vamos ver uma situação na Bíblia, lá em Atos, capítulo 13 e versículo 10. Existia um homem que era mágico numa cidade onde Paulo estava fazendo uma viagem missionária. O nome dele era Elimas e ele vivia ali perturbando, tentando atrapalhar, por exemplo, a fé do procônsul Paulo Sérgio, ou Sérgio Paulo, né, na verdade, com as suas palavras, com as suas mágicas, enfim, ele vivia tentando atrapalhar a vida desse procônsul chamado Sérgio Paulo. E aí o próprio apóstolo Paulo, olhando para ele proclama, ele afirma uma frase dura, difícil de se receber. Atos 13:10, ele diz, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, veja, Paulo chama aquele que está se opondo à pregação do Evangelho, aquele que não ama a Deus, que não serve a Deus, como filho do diabo. Filho espiritualmente falando, filho do maligno. Então acontece que de fato nós vemos aqueles que são filhos da ira de Deus, ou seja, aqueles que caíram, aqueles que ficaram longe da presença de Deus em função de não reconhecer a Cristo como servidor, aqueles que nascem ao pé da letra como caídos e não escolheram e não vieram a servir a Deus, e aqueles que ainda se opõem à pregação do Evangelho, aqueles que trabalham contra o Evangelho, aqueles que vivem afirmando serem contra Cristo, aqueles que possuem o espírito do anticristo e agem por ele, enfim, são filhos espirituais do maligno. Jesus mesmo cita em outro momento
até aqueles que se consideravam religiosos, que Jesus fala para eles que eles tinham por pai o diabo, porque se não fosse assim, eles teriam aceitado a Cristo, eles teriam amado a Deus, eles teriam recebido as palavras do Senhor. A Bíblia também afirma que o diabo é o pai de toda mentira, e se alguém vive na mentira, no engano, na falsidade, esse também acaba se tornando um filho espiritual do maligno. Mas aí a gente pergunta, então, quem seriam então os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Eu tenho certeza que você que está assistindo quer ser um filho de Deus, quer ser uma filha de Deus. Você que está assistindo e já serve a Cristo e já foi alcançado por esse amor, por essa graça, é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Isso é um privilégio maravilhoso, porque nós fomos salvos, nós somos resgatados pelo Senhor, mesmo sem merecimento algum. Então, quem são os filhos de Deus? E a Bíblia vai mostrar. Os filhos de Deus, primeiro, são aqueles que nasceram de novo. Nasceram de novo. Jesus afirma lá em João, capítulo 3 e versículo 5, você pode conferir na sua Bíblia, por favor. O Senhor Jesus disse: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Cristo Jesus, ele afirmou isso também, vocês conhecem a Nicodemos, quando Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo. Ou seja, para ser filho de Deus é preciso nascer espiritualmente de novo, porque nós nascemos desligados de Deus espiritualmente falando. E nós precisamos nascer de novo. Mesmo a criança, aquela pessoa que nasce no chamado berço evangélico, ela vai crescer, ela vai se desenvolver e ela vai precisar decidir se ela seguirá, continuará seguindo a Cristo conforme foi ensinada ou não. Então, essa escolha faz com que a pessoa seja gerada espiritualmente de novo. Ela precisa nascer de novo. Quem são então os filhos de Deus? São aqueles que nasceram de novo. Você já nasceu de novo. Você se sente verdadeiramente espiritualmente vivo, espiritualmente viva. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que receberam então o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, que habita agora em nós, nascidos de novo, testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, você também pode acompanhar e observar isso lá. Diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Que coisa gloriosa! Tenho certeza que aqueles que são filhos de Deus se sentem claramente, percebem, porque o próprio Espírito de Deus testemunha a respeito disso. Que coisa maravilhosa é a gente poder ser filho de Deus. Nós nascemos de novo através do Espírito de Deus. Nós fomos gerados, depois nós fomos justificados por Cristo e nós fomos inseridos. A Bíblia diz que nós fomos enxertados na família de Deus como filhos adotivos na família de Deus. Isso é um presente maravilhoso. Eu tenho certeza que você que se sente filho, você que se sente filha de Deus, sente a alegria que é poder fazer parte da família de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que receberam a Cristo Jesus. Veja lá João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que receberam a Cristo, creram no seu nome, o próprio Senhor deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E olha que coisa maravilhosa, João constatando isso, ele fica maravilhado com isso, em saber que é filho de Deus.
E ele reconhece o grande amor de Deus em nos tornar os seus filhos. Lá em 1 de João, capítulo 3 e versículo 1 diz: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, vírgula, o que de fato somos. 1 João 3,1. Somos filhos, somos chamados de filhos, porque o Pai em Jesus nos concedeu esse direito. Você é filho, você não é um qualquer, você não é um perdido, você não é um abandonado, uma abandonada, não. Você é filho, filha, você consegue entender isso? Nós somos filhos de Deus, e você que está assistindo, ouvindo e ainda não está na família de Deus, você pode, basta você crer no nome de Jesus, basta você dobrar aí seu joelho e entregar a sua vida a Ele, basta você querer servir a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não tem nada melhor do que você ser filho de Deus, ser legitimamente, aliás, ser chamado filho de Deus. E você reconhecer isso que João pôde reconhecer. Olha como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ele está falando daquilo que veio do Pai para nós. Um amor incondicional em entregar o seu Filho para que nós fôssemos então recebidos na família de Deus através do sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário. Por último, entre tantos motivos, eu quero citar mais um. Quem é filho de Deus? Filho de Deus é aquele que pratica a justiça e que ama o seu irmão. João, também na carta de João, primeira carta, capítulo 3, versículo 10, está escrito o seguinte: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Olha que coisa interessante. Nós conseguimos entender por aqui quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque está bem claro aqui, ó, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. 2 pontos. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama ao seu irmão. Logo, nós entendemos que aqueles que praticam a justiça em Cristo, esse é filho de Deus. Aquele que ama ao seu irmão, esse é filho de Deus. Na continuidade desse texto, você vai ver João citando, por exemplo, Caim, que cometeu o primeiro homicídio nessa terra, matando seu irmão Abel. Este é chamado de filho do maligno. Caim foi chamado de filho do maligno porque obedeceu a sua pecaminosidade, obedeceu seu coração inclinado para o mal, matando seu irmão. Por isso que Jesus ensina tanto a gente a amar uns aos outros, porque quem é de Deus ama uns aos outros. Quem é de Deus se preocupa com seu irmão. Quem é de Deus está à disposição para poder fazer a vontade do Senhor. Quem é filho de Deus, assim procede. Eu tenho certeza que você hoje pode perceber isso com clareza. Saber que você não está sozinho, você não está sozinho. Você é filha de Deus, você é amado, você é amada por Ele. Saiba disso, entenda isso de uma vez por todas. Ame a justiça, pratique a justiça, ame ao seu irmão, pratique esse amor juntamente ao seu irmão, porque você é filho, você é filha. E você justamente pratica, exercita isso, porque você tem esse entendimento. Se você falar assim, vou amar então alguém, vou tentar agora andar na justiça para ver se eu sou considerado filho, você está errado, você está errada, você ainda não entendeu. Porque o filho, quando ele entende, quando ele recebe esse testemunho, que o próprio Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos, então nós fazemos isso automaticamente.
automaticamente nós temos esse entendimento, e por ser filhos nós então fazemos, nós amamos, praticamos a justiça. Os filhos, eu encerro dizendo, eles possuem heranças. Os filhos de Deus não são largados, não são abandonados, não vivem de qualquer forma, não. O Pai prometeu uma herança. O Filho nos dará essa herança. Com Cristo, nós herdaremos um novo nome. Nós somos filhos. Apocalipse 3,12. Com Cristo, nós nos assentaremos ao lado dele, em seu trono. Apocalipse 3,21. E com ele nós reinaremos. Apocalipse 20, versículo 4. Os filhos de Deus possuem herança, direito de herança legal, por conta daquilo que Cristo Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Você tem direito legal sobre a herança eterna que Cristo prometeu, porque você é filho, porque você é filha. Contudo, é extremamente importante você entender que esse direito não foi conquistado por mim, nem por você. Não é mérito meu, não é mérito seu, mas é mérito único e exclusivo de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso verdadeiro Salvador. Que você seja abençoado, abençoada com essa palavra e possa entender de uma vez por todas que você é filho, você é filha, você não é alguém abandonado, você não é alguém sem paternidade. Talvez na sua vida você não tenha hoje um pai, uma mãe, não conheça seu pai, sua mãe biológica, seus pais biológicos, mas eu tenho certeza que nada melhor do que você conhecer o seu pai espiritual. Ele está no céu olhando por você, ele te ama e ele quer para você o melhor. Ame ao Senhor, deseje ao Senhor, se coloque na presença dele, para que você possa entender o que é ser filho de verdade. Que Deus te abençoe, que o Senhor te conceda esse entendimento e você passe a viver isso. Não só viver, mas a divulgar isso. Deus quer resgatar ainda aqueles que não são filhos. Deus quer alcançar aqueles ainda que não entregaram a sua vida. E que tal você compartilhar e dizer para alguém, você pode ser filho, você pode ser filha. É a palavra de Deus que diz isso. E nós cremos na palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos orar. Vamos orar mais uma vez. Eu quero orar aqui agradecendo ao Senhor por este momento. Eu quero orar aqui louvando a Deus pela sua vida que está assistindo, que assistiu mais um momento aqui da palavra de Deus. E quero pedir que você continue orando, intercedendo, para que a gente logo possa voltar a estar congregando e juntos com todos os irmãos. Amém, queridos? Vamos orar? Deus Pai, Tu és o nosso Senhor, o grande Rei. Ó Deus querido, como é bom saber que somos filhos. Somos filhos por conta da conquista de Cristo lá na cruz do Calvário. Ó Deus Santo, eu quero pedir que esta pessoa também ela possa desfrutar dessa certeza, que ela possa sentir no seu espírito aquilo que o Teu Espírito já tem testificado, que nós somos filhos, fomos colocados na Sua família, ó Deus. Meu Pai Santo, que essa pessoa que não tem a certeza, ela possa descobrir isso através dessa palavra, e tantas outras pessoas sejam alcançadas. Meu Deus, é para a glória do Teu santo nome, que eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que nos dá de falar da Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de alcançar vidas, corações. Meu Pai, use esse homem, essa mulher, use esse jovem, esta jovem, use esse menino, essa menina, para que a Sua palavra seja divulgada, seja propagada. Senhor, nós bendizemos a Ti e pedimos que a Tua bênção, a Tua proteção esteja sobre a vida de todos os Teus filhos. Meu Pai, nós Te louvamos mais uma vez e Te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, sua casa, todos os seus. Espero que estaremos juntos online na próxima quinta-feira, assim permitindo o Senhor Deus. Então
esqueça de orar, não esqueça de compartilhar este vídeo em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.